Convidamos também à mesa o professor Milton Leão Barcelos, professor que também é doutor em Direito Empresarial pela PUC do Rio Grande do Sul e advogado, também possui o escritório Leão Propriedade Intelectual. E agora eu chamo à mesa também nossos convidados que vão intermediar a mesa, João Vitor Dallagnol e a Aimee Jacobson Rubik, os dois que vão representar. Ambos vão representar a Locus Iuri. A Locus Iuri é a empresa júnior do curso de Direito da UFSC que atua no mercado desde 2012. Temos, enquanto empresa, o propósito de facilitar os sonhos, desenvolvendo pessoas e ideias transformadoras através da consultoria jurídica de excelência. Trabalho na frente da necessidade de impactar a sociedade, tornar o Brasil um país mais empreendedor e plural, assim como buscam impactar a vivência e a experiência acadêmica dos estudantes de nosso centro através da vivência empresarial. Bem, como já disse na apresentação, o professor Felipe e o professor Milton serão os palestrantes, João Vitor e a Aimee vão intermediar a conversa e também dar o ritmo da mesa. E aí já passo a palavra então para os dois estarem iniciando. Obrigado. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui na Assembleia Legislativa, né, mas num evento organizado pelos alunos e pelo grande comitê organizador aí da Universidade Federal do Rio Grande do Santa Catarina. Eu sou gaúcho, eu estou com o vício da Federal do Rio Grande do Sul. Dizer que é um prazer mesmo estar aqui com vocês, para nós conversarmos um pouco a respeito de propriedade intelectual. Eu e o Dr. Felipe combinamos de cada um ficar numa área, né? Eu confesso que eu não entendo praticamente nada de LGPD. Já o Dr. Felipe, ele entende de LGPD e de propriedade intelectual muito bem. Inclusive, o Dr. Felipe, ele é autor de um teste que foi reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, que é o teste 360 graus de análise de marcas. Então, é uma honra estar aqui ao lado do Dr. Felipe, eu tenho um carinho especial por ele, nos encontramos em alguns congressos no Brasil, no exterior, então é uma grande honra estar aqui ao teu lado, Felipe. Saudar a comissão organizadora, e faço em nome do Lucas, porque o Lucas foi quem teve o carinho de me convidar. Estendo esse agradecimento à professora Cone, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é graças a ela que Lucas chegou até mim, então queria deixar público aqui o meu agradecimento à professora Cone. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Eu estava na segunda-feira, se não me falha a memória, dando uma palestra sobre propriedade intelectual no metaverso, né? Então, nós somos desafiados constantemente, né? Eu tenho 48 anos, e todas essas novidades tecnológicas, né, elas vão... A propriedade intelectual nos dá isso, né, essa possibilidade de ser obrigado, quem realmente gosta da propriedade intelectual, de ser obrigado a se atualizar, a estar sempre estudando, entendendo essa dinâmica entre tecnologia e propriedade intelectual. Em março, eu tive a oportunidade, junto com a professora Kelly Bruch, com a professora Lisiane Odi, professor André Esteves, numa união, que eu espero que aqui vocês já tenham feito ou façam, né, entre a universidade privada e a pública. Então, nós conseguimos juntar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, num grande evento que é chamado Congresso Brasileiro de Propriedade Intelectual e Direito, que foi o primeiro, né, que nós fizemos e que ano que vem se realizará novamente lá na cidade de Porto Alegre, ou na PUC do Rio Grande do Sul, ou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É sempre uma das duas ou nas duas, né? A ideia inicial era que fosse nas duas, mas por questões de restrição de presença, em março, ainda na Universidade Federal, foi todo ele realizado na PUC. E foi citado aqui pelo da mesa, aqui, professor Jason e professor Morato, o nome da professora Cláudia Lima Marques, que estava ao lado da professora Cone Cesário, na mesa, falando sobre a interação entre direito consumidor e a propriedade intelectual. Vejam que interessante, né? Como os assuntos se interconectam, como existe toda essa relevância, quando a gente fala de direito de marcas, e até mesmo com direito relacionado aos desenhos industriais, da percepção do consumidor, como ele é impactado. E eu vou trazer alguns aspectos sobre isso, mas de uma forma muito en passant,
porque o objetivo aqui é falar com vocês um pouco mais de tecnologia, como ela se manifesta dentro da propriedade intelectual, e eu preparei, né, rapidamente alguns tópicos aqui, né, com esse vício de lecionar. Eu estou marcando meu tempo aqui também, já boto o relógio, porque a gente estava comentando antes, a gente se perde no tempo, né? Se não tem alguém nos controlando, nós gostamos, vamos falando, vamos aprofundando, tem muita coisa para falar em propriedade intelectual. E como o tema ele é amplo, eu busquei, de certa forma, afunilar. E aí vamos deixar para as perguntas, alguns tópicos específicos que vocês tenham, vai ser um prazer a gente responder, dentro do que eu souber responder, vai ser um prazer. Então, vou passar pela introdução, uma pequena introdução, propriedade intelectual, as novas tecnologias, as espécies de direitos de propriedade intelectual como ativos intangíveis. Isso não é claro. Eu vou sempre dizer, isso não é claro. As pessoas não entendem o que efetivamente é um ativo intangível. O que a lei diz de equiparar à propriedade intelectual, os direitos intelectuais, se quiserem dizer assim, eu não vou entrar em briga de se é direito ou propriedade, na briga de origem portuguesa, professora Ascensão, sobre direitos intelectuais, não vou nunca entrar nessa briga, porque para mim foi resolvida com o meu orientador do doutorado, que ele disse, mas por que se discute isso? Eu não sei, confesso que eu não sei, mas não vou entrar nessa polêmica. Mas então, como ativos intangíveis, a gente não tem essa percepção clara da equiparação dos direitos de propriedade intelectual a bens móveis, legalmente equiparados a bens móveis. Os casos que desafiam o direito, né, no presente, né, então tem alguns casos bem emblemáticos aí para comentar e depois algumas conclusões. Essa é a estrutura. Muito organizada, muito bacana, mas ela não é assim. A propriedade intelectual não é isso. A propriedade intelectual ela se mistura. A propriedade intelectual, muitas vezes, o que eu tenho enquanto marca, pode muito bem ser protegido por direito autoral. Espera aí, mas é direito autoral ou é marca? Quando tem um desenho industrial, e aí a gente tem uma teoria muito bonita, a teoria da unidade da arte, que fala, né, que a arte é una, mas as formas de proteção da arte são várias, são múltiplas. O exemplo clássico, né, de mais de um século atrás, que é daquele abajur esculpido e que bota uma lâmpada na ponta. Mas é uma escultura, como é que tem? Mas ela tem uma utilidade. Então ela se transformou por causa disso num desenho industrial, ou ela já nasceu com essa possibilidade de ser um desenho industrial? Então assim, quando a gente olha essa estrutura tão estanque, tão bonita, não é bem como se dá o processo de criação. Mas a gente tem que colocar nessas chamadas caixinhas, né? A gente tem que dizer que ela pertence a um determinado tópico. Ah, não, isso aqui realmente preenche os requisitos de marca, portanto, marca é. Preenche os requisitos de desenho industrial, portanto, desenho industrial é. O que não quer dizer que não haja possibilidade de cumulação de proteções numa mesma criação intelectual. É um tópico interessantíssimo, já tem bastante bibliografia, decisões judiciais, mas pouco abordado ainda. Que vocês que estão cursando, eu vi que muitos de vocês são graduandos, é um tópico super legal para se abordar em trabalho de conclusão de curso. Então, propriedade intelectual e novas tecnologias, vou abordar um pouquinho mais. Eu tenho um tópico que eu gosto, um livro, que eu vou até indico ali no próximo slide, que é A Vantagem Invisível, Como Vencer a Concorrência através da Propriedade Intelectual. E tem mais 2 livros de abertura de mente, que eu gosto de recomendar, nem que vocês leiam no Kindle, eu sei que 2 deles têm no Kindle, dá para baixar, então é acessível, não precisa ser em capa dura, ter que comprar o livro físico, mas eles são importantes para entender a mecânica da propriedade intelectual, não para entender o direito da propriedade intelectual, e sim entender como funciona, porque nós entendemos como é que funciona a propriedade tradicional. Eu compro um bem, eu posso dele dispor, eu sei porque eu estou lá, eu uso a minha casa, eu uso o meu apartamento, por exemplo, eu uso o meu carro, se eu quiser emprestar para um amigo, eu vou emprestar e sei o que acontece se ele fizer uma bobagem com o meu carro. É mais palpável isso. Agora, eu entender a mecânica da propriedade intelectual não é tão palpável. E por não ser tão palpável, eu tenho que me instruir em entender a mecânica empresarial e não o direito. O direito vem depois. A gente tem que sempre entender isso. Nós, do direito, a gente tem um vício, que a gente gosta de regular tudo, dizer que o direito resolve o direito, ele vem a reboque dos fatos, não o contrário. Então vamos entender um pouquinho de como é essa mecânica. E aí o paradoxo da complexidade que eu falo é que essas caixinhas, né? Eu só entendo marcas. Espera aí,
Marcas faz parte de um amplo espectro de sinais distintivos. Se eu entendo sinais distintivos, já pelo conceito do que é um sinal e o que é distintivo, eu já tenho um caminho muito bem traçado para passar a entender o que é marca, ao invés de eu começar a querer conceituar marca. Então, tudo faz parte da correta eleição de premissas e, como diria o professor Juarez, o professor Juarez Freitas, meu professor do mestrado e doutorado, nós temos que cuidar com os acordos semânticos. Quando eu falo marca, eu me refiro a quê? Se vocês forem no dicionário Aurélio, invenção é sinônimo de descoberta, no dicionário Aurélio. Ele bota lá, conceito de invenção, algo criado ou descoberto. No conceito da lei da propriedade industrial, no conceito tradicional, no conceito que se entende no mundo todo como invenção, ela é tudo menos uma descoberta. Conceito de descoberta é aquilo que eu encontro na natureza. Ou seja, não tem a atividade humana criativa na descoberta. Então, a gente tem que partir das premissas. Então, eu sempre falo do paradoxo da complexidade, que é a questão do estudo, né? de eu ler coisas boas, né? De eu estar numa universidade federal como essa e ter acesso a bons professores que me indicam obras boas. Esse encurtador é maravilhoso numa fase que nós temos acesso a tudo. Então, eu parto desse princípio de eleição correta de premissas, de cuidar para o que eu estou estudando. Muito acesso a muita informação nos torna, muitas vezes, desviados do que é a conceituação correta. Então, esse cuidado é importante. Os livros que eu indico, assim, eu gosto sempre de todas as oportunidades que eu tenho para o pessoal do direito, sai um pouquinho do direito. Estuda a economia, estuda outras áreas, através de obras, de testemunhos de pessoas de destaque de qualidade. Então, ali eu tenho o Michael Heller, ali na Gridlock Economy, ele dá um exemplo de como a gente tem pouca propriedade e quando eu tenho muita propriedade. Ele dá esse exemplo da tragédia dos baldios, né, ou The Tragedy of the Anti-Commons, que é o fato de eu ter muita propriedade privada e gera um problema de acesso, de eu não conseguir entrar em determinada área, porque ela é tão cheia de propriedade que eu tenho que pedir licença para muitos titulares, e como isso se opera no direito de propriedade intelectual também. Se eu tenho muita tecnologia protegida por patentes, eu tenho uma barreira de entrada no mercado. Então, um dos objetivos é eu gerar mais inovação, mas se eu gero muita inovação protegida de uma forma muito ampla, eu posso gerar barreiras de entrada no mercado. Isso a gente começa a entender como é que opera a propriedade intelectual. O Burning the Ships é um livro maravilhoso, e o Marshall Phelps era VP, vice-presidente de propriedade intelectual da IBM, e na época que ele era esse vice-presidente de propriedade intelectual da IBM, ele transformou, isso foi na década de 80, final de 70 e década de 80, ele transformou a IBM, na época, numa máquina de geração de lucro através de um programa de licenciamento de propriedade intelectual que não existia na IBM, gerando mais de 2 bilhões de dólares de lucro por ano, apenas mudando o mindset e usando, e ele tinha uma frase, ele cita isso no livro, tudo na IBM está à venda, a questão é preço. Não interessa se vai vender para concorrente, vai vender para quem, vai licenciar para todo mundo. O mercado ele é muito difícil de ser atingido por uma única empresa. Então, quando tu muda o mindset, tu para de pensar aquele ativo intangível de uma forma estanque, que é meu, só eu uso e eu bloqueio, ele conseguiu gerar mais de 2 bilhões de dólares na década de 80 de lucro anual, oriunda exclusivamente do licenciamento dos ativos intangíveis. Então, vamos parar e pensar como é que a gente faz isso, menor proporção. Nós está falando só coisas relacionadas a grandes empresas. Eu vou ter exemplo de pequenas, em breve. E a vantagem visível. Esse livro ele tem várias coisas boas, vários exemplos, mas é livro de empresário. É o empresário dizendo, olha aqui, ó, sabe como é que a Gillette ganhou o mercado? Daí ele explode todos os direitos de propriedade intelectual no aparelhinho de barbear. Ele mostra lá a fita lubrificante que libera um fluido de aloe vera que faz com que o barbear seja mais liso, patente. Ele explica a cartucheira, que ela é inclinada para impossibilitar que eu tire com os dedos a lâmina, portanto é uma solução de problema técnico para eu não me cortar ao manusear uma lâmina no aparelho de barbear. Tudo isso ele explica, várias patentes, e aí a gente começa a entender, peraí,
Por que a Gillette virou a Gillette? Entre vários aspectos, propriedade intelectual não é um deles, ela não é tudo, né? Tem estratégia empresarial, ela inclui a propriedade intelectual. A estratégia empresarial não é a propriedade intelectual. Isso a gente tem que entender. Mas uma estratégia empresarial bem sucedida, incluindo a propriedade intelectual, gera o êxito, né, de várias empresas grandes que apostaram na PI. Agora, trazendo alguns livros do direito, né? Vamos falar do direito, né? O que eu recomendo para vocês? Esses slides eu passei para o Lucas, viu, Lucas? Fica à vontade para compartilhar, então vocês vão ter acesso. Algumas obras aqui que eu recomendo, falando um pouquinho de tecnologia, tem ali sinais distintivos, busquei algumas que são mais recentes e tentei ter uma obra indicada para cada, não digo cada espécie, mas algumas das espécies de propriedade intelectual, né? Então, tem uma obra, inclusive, que é de colegas do Dr. Felipe, lá do escritório Dahnemann, aliás, o maior escritório de propriedade intelectual aí da América do Sul, que é do Ivan Allert e do Eduardo Câmara, na área de patentes, sinais distintivos, o curso de concorrência desleal recém-lançado do professor Pedro Marcos Nunes Barbosa, que é um must-have. Esse livro tem que ter. Tem que ter. E tem que ter porque a base do sistema de propriedade industrial é a repressão à concorrência desleal. É o agir correto no mercado concorrencial. E esse agir correto ele está lá dentro desse sistema de repressão à concorrência desleal. E aí da professora Ângela Kreschmann, minha colega gaúcha, né, professora, e está fazendo um pós-doutorado na Universidade Federal do Paraná, sobre os direitos intelectuais, né, do ponto de vista do direito autoral. E um livro que eu venho recomendando muito, lamento que ele é um pouco caro, mas é um livro muito importante, professor Guidini. A gente gosta muito no direito processual civil de olhar para os italianos, né? A gente usa muitos italianos no processo civil brasileiro. Vamos usar o italiano no direito de propriedade intelectual, que não é tradição nossa. Nossa tradição é pensar o alemão, o francês, pensar o estadunidense, mas nem sempre o italiano. E o professor Guidini, ele é quase como o professor José de Oliveira Ascensão, falecido, uma homenagem ao professor, que é uma referência em Portugal e no Brasil, para os italianos. Então, ele é uma referência em propriedade intelectual, um livro maravilhoso, repensando a propriedade intelectual. Então, são algumas recomendações. Para quê? Para que essas recomendações? Para que a gente não olhe para árvores diferentes achando que elas fazem a mesma sombra, querendo criar conceito de propriedade intelectual. Pessoal, até a década de 70, propriedade intelectual era sinônimo de direito autoral. E por que era isso? Porque o sistema era ensinado direito autoral dentro do âmbito do direito civil, propriedade industrial dentro do âmbito do direito comercial. Cada um no seu quadrado. Mundialmente, com a criação da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, se definiu que o conceito de propriedade intelectual passaria a abranger essas duas áreas específicas. Agora, se a gente esquece os nascedouros de cada uma das espécies, das marcas, das patentes, dos direitos autorais, direitos conexos aos direitos de autor, o software, que foi uma polêmica tremenda, que não sabia onde é que se ia enquadrar, eu vou botar software aonde? Em direito autoral, em patentes ou legislação sui generis? Eu não sei nem se fizeram, né, Felipe, legislação sui generis, porque, na verdade, eles equipararam uma obra literária, mas criaram uma lei específica do software. Mas ele é equiparado a uma obra literária, como se escrevesse um livro, é o meu código-fonte, as telas, tudo, a proteção por direito autoral. No entanto, eu tenho também invenções implementadas através de programas de computador. Então, eu posso proteger, entre aspas, o software, não é o software, e sim os passos, o processo, o método que o software desempenha, através de patente também. Então, é interessante entender por quê. Porque cada sistema tem sua lógica, né? Por ele ter sua lógica, eu não posso ter a visão deturpada de um conceito de propriedade intelectual. Não. Eu tenho os sinais distintivos, eu tenho as soluções de problema técnico através das patentes, de invenção, de modelo de utilidade. Eu tenho outras formas de proteção que têm as suas lógicas e o seu porquê de existir. Então, falando das premissas, né, tem outro livro que eu sempre recomendo, que é do meu co-orientador da Universidade de Boston, muito atual esse livro, que é o Patent Failure, né? Ele fala, foi isso que me encantou de tê-lo como meu co-orientador. Eu estava estudando doutorado, pesquisando, encontrei essa obra dele, li, e eu disse, não, eu tenho que ter ele como meu co-orientador, porque a obra dele é o meu ponto de partida para a minha tese.
E eu escrevi um projeto, apresentei para o professor Michael Moirer, ele aceitou, apresentei na PUC e consegui 7 meses de bolsa de doutorado de sanduíche lá na Universidade de Boston, juntamente com o professor Moirer, fazendo entrevista com o DOJ e tal. Mas enfim, mas não veio ao caso. O importante aqui é que ali tu começa a entender que o grande problema, quando a gente fala em patentes, é a demarcação da minha propriedade. Isso atinge toda a propriedade intelectual. Eu não tenho clareza, como eu tenho na propriedade tradicional, na demarcação dos limites da minha propriedade. Em determinados direitos de propriedade intelectual, cabe a mim alargar ou não esses limites, dependendo, por exemplo, de como eu redijo meu pedido de patente. Se eu focar meu pedido de patente exatamente no produto que eu estou colocando no mercado, eu estou limitando a proteção. Se eu focá-lo criando alternativas e tentando imaginar outras formas de utilização e de concretização e de fabricação daquele produto, eu estou ampliando o espectro de proteção da minha invenção. Só depende de mim, inventor. Se eu inventei exatamente esse passador de slide, se alguém fizer algo diferente desse passador, não viola minha patente. Agora, se eu inventei algo implementado em passadores de slide que abrange outras formas de implementação também, a minha patente é mais ampla. Então, quando eu começo a entender que depende do criador a demarcação da sua propriedade, eu começo a ver certas dissintonias entre o sistema de propriedade tradicional. E isso, na universidade, é o que a gente quer pensar. Pensar nas bases, nas premissas, para depois ir à frente estudando um pouco mais onde é que eu quero, para que lado eu quero ir dentro de propriedade intelectual. Aliás, é uma meta que eu tenho, tá? Meta de vida. Toda aula e palestra que eu dou, eu tenho a meta de trazer pelo menos um que vá atuar, viu, Felipe, em propriedade intelectual. Porque a gente está carente. Está carente de bons profissionais. A propriedade intelectual está carente. E tem mercado. Então, se vocês estão pensando uma área para atuar, sigam em propriedade intelectual. E vão entender um pouco mais, um pouco melhor depois. E ela tem uma insegurança, quando a gente fala de patentes, ele tem uma insegurança jurídica natural. A gente fala em segurança jurídica como se fosse um tabu. Eu quero segurança jurídica, eu quero segurança jurídica. Não existe em patentes. Desculpe, não existe. Patente é um sistema que, durante toda a vigência da patente, durante os 20 anos de vigência, ela pode ser anulada a qualquer tempo. Não tem prazo. O prazo é a vida dela, é os 20 anos. Quer sistema mais inseguro que esse? Basta eu fazer uma pesquisa na biblioteca de uma universidade tradicional de Singapura, que não estava pública, mas eu encontro um documento que é anterior àquela tecnologia que foi apresentada, ele é um documento público. E ele pode ser usado para anular aquela patente. Então, por natureza, o sistema de patentes ele já é inseguro. E como é que isso opera no ambiente empresarial? O empresário sabe que ele é inseguro. Ou deveria saber. Se ele não sabe, ele é um desavisado. Mas ele toma decisões, como todo empresário, e aqui a gente está dentro de um tópico mais relacionado ao direito empresarial, e a gente está fazendo essa vertente dentro de propriedade intelectual e lei geral de proteção de dados, eu, especificamente, obviamente, só sobre propriedade intelectual. Então, quando a gente faz esse afunilamento, a gente entende que, se eu entendo o empresário, todo dia o empresário toma decisões de risco. E se ele entende que é uma decisão arriscada, ele faz contingenciamento. É natural para o empresário contingenciar, mas ele tem que entender que o fato dele ter o título de propriedade dado pelo INPI, da patente, da tecnologia dele, não garante que ela vai ser válida a vida toda. Pode ser que alguém encontre um documento anterior que invalide a patente. E ela tem sua limitação. Né? A patente não é exatamente o que está escrito. A gente tem a teoria de equivalência, a gente tem um pouco mais do que efetivamente o que está escrito através de algumas teorias de interpretação do quadro reivindicatório. Eu escrevi um pequeno capítulo de um livro dentro de uma coletânea da Associação dos Professores e Pesquisadores em Propriedade Intelectual, Associação Internacional de Professores e Pesquisadores em Propriedade Intelectual, no ano de 2018, justamente sobre o tema que nós estamos tratando aqui. Ou seja, a interpretação do quadro reivindicatório de patentes em face das novas tecnologias. Então, o que eu uso de uma forma muito errada quando eu falo? Errada a analogia, tá? Pobre a analogia. Eu falo que entre regra e exceção. Né? A regra é a livre concorrência. A exceção é o sistema de patentes. Para que a gente consiga
pelo menos mentalizar o que é o sistema de patentes. Ele é uma intervenção artificial, não é um direito natural, tá? Não existe direito natural do inventor. Não existe direito natural do inventor. Existe um sistema que estabelece uma proteção em prol da sociedade, porque sem essa proteção não funciona direito à sociedade, eu não tenho estímulo para inovar. Então ela é funcional. A própria Constituição fala na funcionalidade. Nossa Constituição Federal. Então, se ela é funcional e ela é uma exceção à regra da livre concorrência, de novo, é uma analogia pobre de exceção e regra, tá? Ela é interpretada restritivamente. Por isso que quando eu interpreto o quadro reivindicatório de patentes, eu não posso ampliar, eu não posso querer dar para ele mais, hipertrofiar aquela patente além do que ela foi efetivamente escrita. Sou pena de eu interferir de forma não funcional na livre concorrência. Então eu escrevi esse artigo, tive a oportunidade de até fazer uma palestra na China sobre esse texto, tudo relacionado à premissa e conclusão. Premissa e conclusão. Então, se a gente faz outra analogia com um sistema de metrô. Quando cria um metrô, tu cria por um objetivo. Eu quero, do ponto A, do ponto B e do ponto C, chegar mais rápido no ponto D, E e F. Eu faço o cálculo, crio aquele sistema e crio com X paradas. Por quê? Porque normalmente eu chego naquele ponto em 1 hora, eu chegarei em 15 minutos. Pois bem, a evolução vem vindo, as casas vão vindo, a população vai expandindo, aquele metrô já tem 30 anos e se criam novas paradas. Eu vou criando paradas no meio do caminho e vou perdendo a essência do que eu criei. Quando eu vejo aquela rota que eu tinha que demorava 20 minutos, passou a demorar 45. Espera aí, as alterações que eu fiz prejudicaram ou não prejudicaram a premissa da criação daquele sistema de transporte público inicialmente pensado? Eu estou de acordo com aquela premissa, eu mantenho aquela... Eu tenho um pensar sobre isso, ou eu vou fazendo puxadinho? Pois é. Se a gente for fazer uma analogia com a sistemática de propriedade intelectual e as novas tecnologias, nós toda hora estamos fazendo puxadinhos. Toda hora nós estamos jogando novas tecnologias que o sistema não foi criado para proteger, para dentro desse sistema. E vai lá interpretar. Vai lá advogado, vai lá os técnicos na área. Vamos embora, vamos lidar com essas novidades. Isso eu falo internacionalmente, tá? Porque dizem que, né, a professora Maristela Basso menciona que dos direitos mais internacionalizados é o direito de propriedade intelectual. A propriedade intelectual, ele tem uma harmonia internacional, ele tem tratados que regulam direitos mínimos ou estándares mínimos de proteção. Então, eu não falo da problemática brasileira, eu falo da problemática internacional de se ter novas criações intelectuais e se jogar elas para dentro de um sistema pré-existente que não foi criado para elas, tá? Então, aqui eu só citando um pouquinho a Constituição Federal, e aí eu trago alguns casos, e aí vamos entrando nos casos, né? Porque eu acho que o bacana de uma conversa em propriedade intelectual, e quando a gente está nessa linha de direito empresarial, é falar de casos, né? É falar do que acontece, como que ela opera na prática, como é que é interpretada e tudo mais, né? Então a gente tem um caso que também, né, aconteceu não só no Brasil, mas no exterior, que é o caso das fabricantes de autopeças, foi julgado pelo nosso CAD há 5 anos atrás, mas ainda tem ações judiciais tramitando sobre esse caso, que também houve no âmbito das impressoras, né, e da recarga de cartuchos de tinta utilizando os mesmos componentes. Não é de todo novo, mas ele é importante para entender um pouquinho a mecânica, né? E como isso não é harmônico do ponto de vista, não há uma unanimidade para uma linha ou para outra. Tanto é que o CAD foi por 4-3, entendeu que eu vou lá, bato meu carro, quebrei sinaleira, quebrei para-choque e quero trocar. Eu vou pesquisar onde é que eu vou trocar a minha sinaleira e meu para-choque. Se ninguém está violando o direito de propriedade intelectual, ou seja, em tese, eu somente vou encontrar, né, legalmente a aquisição da minha peça de reposição da sinaleira e do para-choque nas montadoras autorizadas, ou as montadoras, ou quem por elas foi autorizado a vender esse produto. E por que isso? Porque elas possuem desenhos industriais das partes da sinaleira, do para-choque. É o único motivo. E com isso, e aí teria que estar aqui o professor Morato, para que a gente fizesse um debate até mais interessante, a gente conecta o direito do consumidor com o direito de propriedade industrial. Mas espera aí,
Não existe aí um abuso daquele titular, daquele desenho industrial que fez para vender o carro original em relação ao mercado secundário. Bom, isso aí foi parar no CAD. O CAD teve 3 votos que entenderam que essa conduta era abusiva, ou seja, ele não poderia utilizar os direitos de propriedade industrial contra os fabricantes de autopeças, né, das peças de reposição, e 4 votos entenderam que sim, pode ir contra esses fabricantes. Vocês vejam que não há, e é aí que entra nós do direito. Onde há uma harmonia total, para que serve advogado se não repetidor? Aqui não tem harmonia. Aqui tem espaço para estudo, para aprofundamento, para pesquisa empírica, para novas teses, novas teorias, quando a gente vê essa divergência saudável, né, na propriedade intelectual. E aí, como eu queria falar para vocês, trouxe livros de fora, falando de IBM, mas vamos falar de uma empresa de Marmeleiro, interior do Paraná, que utilizou o sistema, né, de propriedade intelectual para crescer. Ela se chama MTA e fez algo simples. Não sei se vocês têm, mas se vocês têm uma pipoqueira com tampa transparente em casa, ou ela é feita pela MTA, que é o Antônio Froza, é o inventor dessa possibilidade de ter uma tampa transparente com um misturador embutido, e não é simples fazer isso, acompanhei a patente. B, é licenciada da MTA, portanto, está vendendo porque é licenciada, ou C, está infringindo a patente, tem a letra D ainda. Eventualmente, fez mudanças específicas que fogem do escopo de proteção da patente, mas não vai poder ter aba protetora, o misturador não vai poder ser conectado através de parafuso, tem uma série de coisas que não vai poder fazer. Se fizer esse contorno, ok, não violou a patente. Mas vocês vejam que uma empresa pequeníssima de Marmeleiro, no interior do estado do Paraná, foi lá e criou e inventou, né, uma nova pipoqueira que pelo menos todos os amigos, eu faço esse teste, né, eu não sei quem é que tem aqui uma pipoqueira com tampa transparente, mas eu acredito que muita gente tenha, porque para tu ver a pipoca mexendo e tal, tu quer ver, senão tem que ficar abrindo, para ver se não está queimando a pipoca lá no fundo, né, e essa pipoqueira solucionou esse problema técnico. Então, patente não é, a gente fala novas tecnologias, mas a gente esquece que as antigas, elas funcionam muito bem em aperfeiçoamentos, melhorias, que a gente tem possíveis. O caso do Waze é um caso de estudo, um caso interessante, que eu uso sempre em sala de aula, e que é bom de decorar o sistema de patentes, né, que ele é sempre uma evolução. A primeira patente da startup israelense que fez o Waze foi feita para identificação de espaço de estacionamento no ambiente público. O que isso quer dizer? Eu estou aqui no centro de Florianópolis, eu quero me deslocar para o norte da ilha, e eu quero ir lá para Jurerê. E eu quero saber, lá em Jurerê, se eu vou de transporte público ou se eu vou com o meu carro. Mas para eu com o meu carro, será que eu vou ter espaço para estacionar ou vai estar lotado? Então, a primeira patente deles era uma conexão para informar, através de um sistema, exatamente quantos espaços de estacionamento tem em determinado local público. Com isso, eu pesquiso e vejo, tem 100 espaços de estacionamento lá em Jurerê, ótimo, vou de carro porque eu vou ter onde estacionar. Tem 5 espaços de estacionamento, eu tenho a opção de ir de transporte público, ou de táxi, ou seja, de Uber, de outro meio de transporte, porque eu não vou ter lugar para estacionar. Então ele solucionou um problema técnico, tá? Primeira patente do Waze. E foi evoluindo. E normalmente é assim em tecnologia. E as novas tecnologias, quando quem é mais experiente, assim como eu sou, né, não é mais velho, quem é mais experiente, assim como eu sou, Felipe é novinho, né? Ele fez 30 anos ontem, né? Mas o Hugo aqui, um grande colega aqui de Santa Catarina também, são novos, mas eu sou um pouquinho mais experiente. Quem é mais experiente vai lembrar que o Waze, ele funcionava a partir de informações dadas pelos usuários, e não de forma automática. Como é que era isso? Os usuários do Waze lançavam informação, aqui está trancado, ia para a nuvem e disponibilizava para todo mundo. E essa pessoa olhando essa informação, ela, vou fazer outro caminho. Isso já era uma tecnologia, já era patente. E ele foi aprimorando, conseguiu ter todos os mapas de todas as rodovias, o tempo de deslocamento e a informação via satélite, porque se eu estou me movendo a 10 km por hora, tecnologicamente falando, é ping, que vai e volta em milissegundos, né? Então, eu dou um report da minha posição agora,
depois e com isso faz o cálculo da velocidade que eu estou. Isso é muito simples do ponto de vista tecnológico. Agora, implementar isso num app para ele dizer, opa, tu está muito lento e a via admite 100 km por hora, e automaticamente tu vai lá e traça um risco vermelho e calcula uma nova rota que seja mais rápida, porque está destravada com cálculo na média de velocidade que tem na outra rota, isso é patente, isso é tecnologia. O que aconteceu com o Waze? Bom, a MTA, não preciso nem falar, tá? A MTA fez acordo de licenciamento, claro que ela brigou, né? Notificou muita gente, tem até uma ação judicial que corre, teve liminar, usou a propriedade intelectual, não ficou quietinha lá, criou e ficou parada, braço cruzado, o mundo vai agir a meu favor. Não, ela botou para a rua e foi e usou a sua propriedade intelectual. O Waze foi vendido para o Google, né? A gente tem o Google Maps e tem o Waze, né? Mas os dois têm essa origem similar, né? Em 2013, por 1,1 bi de dólares. A startup israelense não tinha 40 integrantes, 1,1 bi. Por que eles não foram lá e contrataram os gênios que estavam lá por trás? Por que eles pagaram 1,1 bi? Tem dados, né? Tem proteção, tem dados, que o próprio Felipe vai poder trazer também um pouquinho mais da questão da proteção de dados, mas muito relacionado ao ativo intangível protegido por propriedade intelectual, que é o valor agregado que faz com que eu seja impossibilitado de copiar e eu tenha que usar outro meio, a aquisição, por exemplo, para gerar esse tipo de benefício para a minha empresa, que é o que o Google viu. E foi lá e fez essa aquisição lá em 2013, quase 10 anos atrás. E a concorrência do mundo, essa é uma expressão do livro que eu citei para vocês, da Vantagem Invisível, a concorrência no mundo do futuro, livro de 2010, tá? 12 anos atrás, girará em torno dos direitos de propriedade industrial. Eu estou chegando ao fim agora, vou citar 2 casos que eu acho bem importantes, um que ainda não foi julgado e outro que já foi julgado, que é a ação declaratória de inconstitucionalidade 5529, foi julgada pelo STF no ano passado, em maio de 2021. E por que eu cito esse caso? O STF não julga a propriedade intelectual. Não julgava. Até 2020, a gente falava, o STF não julga a propriedade intelectual. Todos os recursos extraordinários, nenhum era acolhido, tu não tinha possibilidade de submeter ao STF o julgamento, tudo estancava no STJ. Por que isso muda? Isso é um sinal. A gente tem sinais dados pelo Poder Judiciário. E um dos sinais é a relevância. Se o Supremo está aceitando, muitas vezes não é porque a matéria jurídica é passível de ser abordada, mas também porque passa a ser relevante para a sociedade, como foi o caso julgado. A gente tem várias questões para falar do ponto de vista de oportunidade, né, de momento. Talvez, se a gente não estivesse vivendo uma pandemia, o Supremo nunca teria pautado essa ação declaratória de inconstitucionalidade, porque ela também tem por pano de fundo, né, o limite da proteção estabelecido pelo parágrafo único do artigo 40, né, se ele é ou não era constitucional, agora está pacificado, o Supremo, por 9 votos a 2, reconheceu a inconstitucionalidade. Eu tenho uma posição firmada há muito tempo mesmo eu publico relacionado ao prazo de vigência de patentes, e sempre entendi como esse parágrafo único como inconstitucional. Agora, fiquei muito feliz que o Supremo veio por 9 votos a 2, mas nós também temos que entender o momento político, né? Talvez o Supremo nunca se debruçasse sobre essa ADI se não fosse o momento da pandemia e a essencialidade dos medicamentos que a gente vivia. Tem vários assuntos, vários aspectos, posso conversar no momento de perguntas, eu não quero passar o meu tempo, então vou pular essa etapa aqui. É muita coisa interessante que é de princípio, de premissa do sistema de patentes, que o Supremo acabou abordando, né? E foi um caso emblemático, porque a gente teve muitos amigos da corte, né? Dos dois lados, né? Do lado daqueles que defendiam a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 e do lado de quem defendia a inconstitucionalidade do parágrafo único. Então foi um caso muito debatido no âmbito do Supremo, muito debatido pela sociedade e que gerou uma decisão histórica. E eu falo histórica porque se passa a entender melhor como funciona o sistema de patentes, ela gera algum tipo de... ela reverbera na nossa sociedade de uma forma positiva. Eu tive a grata satisfação até de ser citado num trecho do voto da ministra Rosa Weber no julgamento dessa ADI, num texto meu de 2006, né?
lá de 2006 esse texto que eu escrevi, não especificamente sobre o prazo de vigência, mas sobre como funciona o sistema de patentes, qual é a lógica do sistema de patentes. E agora nós estamos num segundo momento, 2022. 2021 tivemos patentes. 2022 o Supremo diz, opa! E não foi 2022, tá? Em 2020 o Supremo iniciou uma sistemática de mediação, tentativa de mediação, para resolver um problema relacionado, né, à marca Gradiente iPhone e a marca iPhone. E a mídia, ela não chega a todos da forma correta. A primeira impressão que a gente tem com esse caso é que a Gradiente é uma oportunista. Como é? A Gradiente foi lá e fez o registro da marca iPhone. Nós nos surpreendemos quando a gente lê e entende que o pedido de registro da marca da Gradiente iPhone, foi feito no ano 2000. E o lançamento mundial do iPhone foi feito em 2007. Não, peraí, então a Gradiente iPhone é uma oportunista? Não é uma oportunista? O que ela é? Vamos entender melhor. Então, vamos julgar, de certa forma, tirando a questão oportunismo. E é isso que o Supremo, em tese, né, irá fazer no momento que ele definiu ser de repercussão geral esse caso, e ele vai julgar. E o que está em jogo aqui? O que vale em termos de conceito, de sobrepeso, de análise entre dois princípios. Eu tenho a análise do princípio do primeiro a requerer de boa-fé tem o direito a ter o registro, e eu meço isso à data do depósito do pedido. Na data do depósito, o iPhone era descritivo, era vulgar? Não era. Se ele não era descritivo, não era vulgar, então eu concedo o registro. E eu tenho um outro momento que peraí, mas o Supremo só pode estar louco se ele for reconhecer que o direito da marca iPhone é da Gradiente. Se nós fizermos uma pesquisa de mercado e o consumidor disser de quem é iPhone, 99,9% dos consumidores vão dizer, não, é da Apple. O consumidor reconhece a marca iPhone como sendo uma marca da Apple. E é isso que o Supremo vai se debruçar. O que vale? Aquele que pediu de boa-fé ou a mudança do status? Eu estou fazendo um resumo bem pobre aqui, tá? Ou a percepção do consumidor. E nesse caso específico, eu faço uma analogia que não tem uma relação direta, né, com o caso, mas é um julgamento da Suprema Corte recente do caso Booking.com. Eu não sei se o Felipe vai lembrar desse caso, mas por maioria a Suprema Corte reconheceu, pela aquisição da distintividade, pela percepção do consumidor, que mais de 70% dos consumidores reconhecem a marca Booking.com como marca, e não como termo de uso comum. Porque Booking é reservas, né? Reservas, eu vou me apropriar da marca reservas. Então, o julgamento por maioria foi no sentido de reconhecer que Booking.com é marca, porque o consumidor, resumindo também, reconhece ela como tal. A grande parcela, mais de 70% dos consumidores. E tem uma crítica do professor Graham Dean Wood, que ele era da Universidade de Oxford e agora é professor na Universidade de Chicago, é o berço do Law and Economics, e ele faz uma crítica dizendo quem tem que dizer se o privado pode se apropriar de um termo comum é o legislador, não é o público consumidor. Se o legislador entender que efetivamente quem manda é o público consumidor, que legisle dizendo isso. Ele faz uma crítica ele chama do império das pesquisas de mercado. Direito, eu falo as palavras do professor Dean Wood, direito não é pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado, ela é um auxiliar importantíssimo para o direito. É a mesma coisa que nós resumirmos o direito à economia. Não. A economia, a análise econômica, ela é essencial para eu ter noções para onde eu estou indo no direito. Então, esse ponto que vai ser julgado pelo STF, ele é fundamental porque o nosso STF vai ditar o rumo do nosso direito. Seja para um lado ou para o outro. Se é bom ou ruim, eu não sei. O que eu sei é que o STF vai se debruçar sobre esse assunto. Enfim, temos o trade dress, temos a obrigatoriedade de perícias técnicas, né?
em casos de violação por trade dress, em precedentes já decididos pelo STJ, casos emblemáticos. Teria muito para falar para você sobre outros casos, mas meu tempo está se esgotando. E as conclusões que eu chego aqui, para que a gente possa endereçar para um final, eu lembro do professor Denis, e com muito carinho. O professor Denis é quem mais e melhor escreveu, na minha opinião, na área de propriedade intelectual, falecido, né, e deixou um legado muito grande de obras, né, na área, e tem o seu filho, que é também um baita de um autor, mas ele tinha algumas expressões que a gente não pode esquecer, e eu vou usar uma delas para falar da outra, que aí eu gosto de enfatizar sempre quando eu tenho a oportunidade. Ele fala o seguinte: quando a gente trabalha confusão ou associação, no direito marcário, quem é da área, né, tu vai dizer assim, ó, não são registráveis como marca, sinal distintivo, sinal que estabeleça confusão. Eu não sei, eu não decoro, tá? Minha memória é terrível, mas está lá no inciso 19 do artigo 124. Estabeleça confusão ou associação. Muita gente, muitas decisões judiciais trabalham isso como sinônimo. Daí o professor deles diz assim, ó, vou ter que dar uma regrinha de concurso para isso. E qual é a regrinha? Que parece aqueles manuais ali de concurso, né? Aquelas regrinhas que a gente, ó, confusão é o quê? Associação é de quem? Acabou. Ninguém mais se engana mais. Ninguém tem mais o engano sobre o que é confusão e o que é associação. Não são sinônimos. Eu faço análise de confusão de uma forma, faço análise de associação de outra. Eu não posso trabalhá-las como sinônimos. Então, confusão é o quê? A associação é de quem? Se eu puder ter ensinado alguma coisa sobre direito marcário hoje, eu queria ensinar isso. Para ninguém me dizer que são sinônimos. Ponto 1. Agora, usando essa analogia do professor Denis, usando essa regra, eu gostaria que vocês decorassem também que a regra é a livre concorrência. E a exceção é o sistema de propriedade intelectual. Então, a minha ingerência na livre concorrência é limitada ao que efetivamente eu trouxe de contribuição do meu direito de propriedade. E eu não posso ter uma hipertrofia da propriedade intelectual sob pena de eu invadir a livre concorrência e transformá-la em algo desfuncional. E eu não posso fazer isso. Enfim, eu queria só trazer esses pensamentos, trazer uma questão mais de premissa, como que a gente tem que trabalhar, como a gente tem que entender, e vamos fazer um corte aqui, tá? Vamos ter cuidado com o que eu estou falando quando aplicar para direito autoral. Direito autoral, nossa tradição romano-germânica, ela parte da criação, da expressão da personalidade do autor. Então nós vamos ter uma diferença de tratamento ali no direito autoral do que eu estou falando aqui, tá? Então, se você quiser, é absoluto o que eu estou dizendo para a propriedade industrial. Para direito autoral, vamos pensar um pouquinho diferente, porque eu tenho a personalidade, o requisito de originalidade, ele é um pouco diverso. Mas era isso que eu queria trazer para vocês, de pensamentos, e que a força esteja com vocês. Eu, em Boston, lá, me fiz lá de Obi-Wan Kenobi, lá numa brincadeira que tinha lá no congresso lá da INTA, para ver se a gente pode, todos unidos, ter a força mais forte em conjunto. Então era isso, obrigado pela atenção e fico à disposição para as perguntas. Obrigado, professor Milton Leon, pela palavra sobre propriedade intelectual. Eu gostaria de convidar agora o professor Felipe Fonteles, que vai tratar sobre a proteção de dados pessoais. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Meus parabéns para os organizadores do 16º Congresso de Direitos da Universidade Federal de Santa Catarina. Faço essa parabenização na pessoa do Dr. Lucas Legoli, quem me convidou para participar do evento. Meus parabéns, realmente é uma maravilha ver um auditório cheio de alunos interessados em aprender coisas novas, em trocar ideias e trocar ideias com profissionais que atuam na área e profissionais que são, às vezes, de outras regiões do país, como é o meu caso, como de outro estado, como é o caso do meu colega Milton, um grande amigo.
Porque é isso, o direito é uma coisa viva que a gente vai construindo, que a gente vai pensando. Eu concordo inteiramente com o Milton quando ele diz que o direito vem a reboque dos fatos, mas mal ou bem aqui a gente também faz direito, né? Acho que a legislação e a regulação vêm a reboque dos fatos, mas aqui a gente está pensando direito, a gente está pensando novas tecnologias especificamente nesse painel, e nós estamos pensando como resolver esses problemas, muitas vezes na ausência de regulação. Mas se nós estamos resolvendo um problema, a gente está, de certa forma, dando uma assessoria jurídica, nós estamos exercendo, sim, o direito de forma mais ampla. Prazer estar aqui dividindo a mesa com o pessoal da Empresa Júnior. Incentivo vocês a buscarem mais informações sobre a Empresa Júnior, é uma ótima forma de descobrir que eles trabalham bastante com propriedade intelectual. Reforço aqui o incentivo do meu colega Milton, para que vocês busquem a área, é uma área extremamente rica, e como vocês viram da brilhante palestra, lida diretamente com tecnologia, com o que está por vir, né? São temas que ainda estão em debate nos grandes tribunais, inclusive no Supremo, e vocês podem participar disso sem dúvida nenhuma. E o caminho para começarem desde aqui da faculdade é buscando participar da atividade da Empresa Júnior, um trabalho voluntário que é de extremo valor para que vocês tenham contato com a área um pouco antes de se formarem. E após a formatura, procurem, por favor, o Dr. Hugo Leitão, que está aqui na primeira fileira. Ele é presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB, aqui de Santa Catarina. Tenho certeza que ele terá um grande prazer de recebê-los lá na comissão, justamente para que vocês mantenham esses debates, não só acadêmicos, mas também profissionais, após a formatura. O tema que nos coube hoje falar foi sobre proteção de dados pessoais. Especificamente, vamos explorar um pouquinho quais foram as contribuições que nos trouxe a nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Tenho certeza que vocês já ouviram falar dela em algum momento das suas vidas. Mas eu também vou endossar aqui os ensinamentos do meu colega Milton, que é muito mais agradável falarmos sobre leis ou sobre questões jurídicas sempre sobre o aspecto prático, né? Analisando onde que essas questões nos tocam no nosso dia a dia, para então pensarmos no direito, para então nos debruçarmos sobre a lei, ao invés de fazermos o contrário, né? E quando falamos de lei de dados pessoais, a gente precisa entender como a economia funciona. Hoje em dia, nós vivemos uma economia de dados, uma economia que explora a cada minuto os nossos dados pessoais, nossos dados que são coletados e utilizados de maneiras diversas que a gente nem imagina. Tanto é que já em 2017, a importante revista The Economist publicou essa matéria de capa dizendo, olha, não tem petróleo, não tem ouro, não tem dólar, não tem nenhuma divisa cambial. O bem mais valioso da economia atual é o dado pessoal, são os dados pessoais. Isso é o que está movendo a economia moderna. E nós vamos entender o porquê. E entendendo o porquê do valor econômico dos dados pessoais, a gente entende a motivação do legislador de regular a matéria, né? De evitar o uso abusivo dos dados pessoais. Porque nós vivemos num mundo de hiperconectividade. Nós estamos conectados com aparelhos 24 horas por dia. Seja o telefone celular, que já está na mão de alguns de vocês, dando uma olhadinha básica no WhatsApp, no Instagram, vendo quais são as novidades, Facebook já era, né? Instagram, com certeza. Mas nesse mundo de hiperconectividade, como é que os nossos dados são captados na prática? Vamos imaginar que vocês resolvam passar férias. Vamos tirar férias e vamos viajar. O que vocês fazem? Vocês pegam o seu laptop, digitam lá. Companhia aérea, quero viajar para uma cidade qualquer. Vamos passar as férias em Salvador, por exemplo. Quero viajar para a Bahia. Então, vou buscar um voo Florianópolis-Salvador. O que esse computador vai fazer? Ele vai pegar a sua informação, ou seja, a informação do IP do seu computador, a partir do qual você se conectou na rede e acessou o website deles, informações sobre a sua viagem. E vai lhe devolver, fazer um uso primário dessas informações, que é lhe devolver o resultado da sua pesquisa. Olha, você quer voos de Florianópolis para Salvador? Então, aqui as opções. Esse é um uso primário dos seus dados pessoais, é um uso primário da informação que você disponibilizou para aquela plataforma de viagem. Mas será que é o único uso que pode ser feito ou será que ele consegue monetizar essas informações
de outra forma? Por que ele não pode dividir essa informação com os parceiros comerciais deles? Então, eu sei que naquele IP tem uma pessoa pesquisando, no momento da pesquisa eu ainda não sei o nome dele, mas eu já sei qual é o IP, portanto eu consigo direcionar anúncios para aquele IP. Eu já sei que aquele IP está interessado em Salvador no período X de férias em janeiro, por exemplo. Por que eu não compartilho essa informação com uma empresa de aluguel de automóveis? Por que eu não compartilho essa informação com uma rede de hotéis para que eles possam direcionar a sua publicidade para você, que está interessado em Salvador, e vai conseguir, eventualmente, um pacote promocional no hotel da cidade, um pacote promocional com uma empresa de aluguel de carros. Então, vejam só, a empresa aérea, nesse momento, conseguiu uma informação útil, que é lhe devolver as opções de passagem, que você pode acabar fechando ou não a passagem. Mas ela já monetizou você, mesmo que você não feche, que você não conclua a compra da passagem, ela já monetizou essas informações dos seus dados pessoais, dos seus interesses pessoais, disponibilizando aquele IP e aquela informação para os seus parceiros comerciais. E não é apenas de forma direta, interativa, proativa, quando nós pesquisamos algo na internet, que nós estamos disponibilizando informações sobre os nossos interesses. Nós disponibilizamos essas informações 24 horas por dia quando estamos aqui navegando em redes sociais. As redes sociais sabem quais são nossos amigos, sabem quais conteúdos que a gente dá like, quais conteúdos que a gente dá dislike, quem a gente cancela, quem a gente bloqueia, pela geolocalização onde nós estamos, pelas nossas fotos, o que a gente gosta de fazer, quais lugares a gente frequenta à noite, para onde que a gente viaja, qual tipo de comida que a gente gosta. É um mar de informações que essas plataformas coletam sobre nós a cada dia, fazendo o que eles chamam de profiling, fazendo o que eles chamam de perfil de cada um de nós, consumidores e indivíduos de uma forma geral. E pior, não são só essas plataformas que nós utilizamos voluntariamente, sem dúvida nenhuma. Existem diversos dispositivos inteligentes que captam no ambiente algumas dessas informações de maneira involuntária. Quem usa smartphone tem a sua geolocalização potencialmente utilizada ou monitorada por alguns dos apps. Quem usa um smartwatch tem seu batimento cardíaco, às vezes tem sua agenda, seus e-mails chegando no smartwatch, câmeras de vigilância cada vez mais inteligentes, assistentes virtuais como a Alexa, como a Siri. Fato é, nós estamos hoje rodeados de plataformas que coletam as informações e também de dispositivos inteligentes que têm essa capacidade de coletar do ambiente dados pessoais da nossa pessoa. E todas essas informações são reunidas naquilo que a gente chama de Big Data, ou um grande, enorme, colossal conjunto de dados que podem ser utilizados para quê? Para monetizar essas informações, para monetizar os nossos dados pessoais. Será que isso é um problema? Sim ou não? Sem dúvida nenhuma, é muito conveniente a utilização dos nossos dados pessoais, por exemplo, por algoritmos de recomendação que facilitam horas e horas de pesquisa. Antigamente, Milton vai lembrar, quando a gente tinha que buscar alguma coisa, a gente ia na enciclopédia, lembra? Na época de colégio, não existia Google. A gente ia na enciclopédia, ficava horas ou numa biblioteca, horas e horas pesquisando livros e por aí vai. Hoje em dia a gente entra na Amazon, a gente entra em qualquer outra livraria, cultura, travessa, já chegam lá. De acordo com o nosso perfil, nossas últimas pesquisas, ou simplesmente digitando uma palavra, ele já sugere uma infinidade de obras para nós. Então, a utilização dos nossos dados pessoais, do nosso histórico de navegação, nesse exemplo específico, ele é extremamente benéfico e útil para nos economizar tempo. Mas também existem outras utilizações desses dados que são um pouco mais polêmicos. Vamos ver alguns exemplos. Compartilhamento não autorizado de dados pessoais. Existe uma investigação em curso pelo Ministério Público do Distrito Federal sobre algumas farmácias, sobre uma rede de farmácias que estaria compartilhando dados pessoais com seus parceiros, especificamente com planos de saúde. Isso é uma investigação em curso, ainda não existe decisão judicial sobre o tema, mas é algo que devemos estar alertas. Então, sabe quando você entra na farmácia, chega com a sua cestinha de remédio lá no caixa, a moça, CPF... Qual é o plano de saúde? Para esse plano de saúde aqui tem 10% de desconto. Remédio está pela hora da vez, né? O preço do remédio. Então, quem não quer 10%, 15% de desconto? Mas quem está pagando esse desconto que vocês recebem na boca do caixa? Na verdade, o caixa pega o seu CPF para digitar, para identificá-lo, identificar o seu histórico de compras e, segundo esta investigação,
compartilhar o seu histórico de compras com o seu plano de saúde. Então, não se assustem se, por acaso, quando vocês forem renovar o seu plano de saúde, o seu histórico de compras de medicamentos estiver armazenado lá e talvez o cálculo da sinistralidade leve em conta esta informação também. Isso é ilegal? Não necessariamente. Eu quero ter 10% de desconto. Eu quero ter 10%, 15% de desconto na minha compra e eu não me importo que o meu histórico de compras na farmácia seja compartilhado com o plano de saúde se isso me der 10% de desconto. O problema é como isso está sendo feito. O problema está na transparência. Então, o compartilhamento em si não é ilegal. O que se investiga é, caso haja o compartilhamento, se isso está sendo feito de forma transparente. É aí que entra o legislador, para regular o uso dos dados pessoais, a coleta e os dados pessoais, para dizer como isso deve ser feito para não violar direitos dos indivíduos, para que isso seja feito de forma não abusiva. E não é só o compartilhamento de dados que nos preocupa, também existe uma questão de desvio de finalidade. Por exemplo, essa é uma outra investigação feita especificamente pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, e essa sim já virou uma ação civil pública, portanto já está sendo examinada em sede judicial. Este site de viagens fazia a precificação dos seus produtos, ou da hospedagem em hotel que ele disponibilizava, de acordo com a geolocalização de quem realizava a pesquisa. Acreditem, isso ficou demonstrado nessa investigação conduzida pelo Ministério Público e comprovada nos autos. Se vocês fizessem uma pesquisa nesta plataforma, a partir de qualquer endereço no Rio de Janeiro, vocês iam ter um preço. Se você fizesse a mesma pesquisa para o mesmo hotel, no mesmo período, no mesmo segundo de pesquisa, só que se você tivesse localizado fora do Brasil, você ia ter um preço 30% a menos. Em alguns casos, os brasileiros até eram bloqueados para que os quartos fossem disponibilizados apenas para estrangeiros. Sabem por quê? Porque para o hotel é muito mais vantajoso hospedar estrangeiros, porque o estrangeiro tem um gasto, um ticket médio de gasto no hotel muito mais alto. Né? O brasileiro vai tomar café da manhã ali na padaria, né? Compra água ali no barzinho, leva embaixo do braço, por aí vai, não gasta tanto no hotel. Então, essa plataforma, junto com os hotéis, praticavam o que nós chamamos de geopricing, ou seja, a precificação de acordo com a sua geolocalização. E no curso da investigação, descobriram que até mesmo era possível fazer uma precificação de acordo com o dispositivo que você acessa. Então, usuários de Apple, atenção, porque o usuário de Apple é tido como gastador, é tido como um usuário que gasta mais nas suas compras na internet. Prestem atenção, porque, eventualmente, alguns sites podem fazer a precificação de acordo também com o dispositivo que você utiliza para acessá-los. Essa seria uma hipótese de desvio de finalidade. Seria a coleta do dado pessoal, no caso, o dado de geolocalização daquele IP, daquele consumidor, daquele indivíduo, para a finalidade de precificar, uma finalidade abusiva de acordo com a legislação brasileira. E mais, existe a possibilidade do monitoramento, assim como nós, quando iniciamos o período da pandemia, houve uma preocupação muito grande e legítima, sem dúvida nenhuma, dos governos em nível municipal, estadual e federal, em monitorar o deslocamento dos indivíduos para evitar o quê? A aglomeração. Vocês sabem disso, vocês lembram daquela fase terrível de lockdown, né? Então, diversos governos em nível municipal e estadual fizeram parcerias com empresas de telefonia para que as empresas de telefonia disponibilizassem a geolocalização dos seus clientes para que o governo soubesse, então, qual era o deslocamento, se havia aglomeração, se não havia, e com isso ele conseguia se manter em prol de políticas públicas, fazer não só uma campanha, mas um combate efetivo à pandemia, né? Então, mais uma vez, o legislador chegou para regular a matéria para dizer como esses dados pessoais, no caso, também um dado de geolocalização, mas utilizado para essa outra finalidade de monitoramento, para fins de combate à pandemia, como isso pode ser feito, e no caso foi feito de forma absolutamente lícita, correta. Nós tivemos diversas ações judiciais examinando esse tema e de forma unânime, todas as ações judiciais que foram propostas foram extintas e indeferidas, porque ficou demonstrado que as empresas de telecomunicações fizeram da forma correta, forneceram dados de forma agregada, o dado de geolocalização de maneira agregada, de maneira que o poder público conseguia
identificar a aglomeração, mas ele não sabia exatamente quais indivíduos estavam naquele momento. Então, mais uma vez, a questão não é o ato ser ilícito em si, a questão é como fazer esse ato, como praticar esse ato, como utilizar o dado pessoal para que isso não se torne um ato ilícito. Existe uma preocupação muito grande também com decisões automatizadas. Estou trazendo aqui grandes temas, grandes polêmicas que instigam essa matéria de proteção de dados pessoais e que motivam a sua regulação, né? Existe também uma certa preocupação com a utilização de decisões automatizadas. O que significa isso? Significa que algoritmos ditam, né, alguns dos conteúdos que a gente vai receber quando a gente lê notícias, quando a gente navega nos mais diversos sites, e os algoritmos até mesmo são utilizados para tomar decisões que podem impactar nos nossos direitos, podem impactar no nosso dia a dia, como no caso da Amazon, que já utiliza algoritmos para medir a produtividade dos seus entregadores, e os entregadores podem ser até mesmo despedidos, demitidos, por conta de uma baixa nota, né, nesse algoritmo. Pergunto, é justo nós sermos avaliados e até mesmo desligados de uma relação empregatícia com base unicamente numa decisão automatizada, com base unicamente numa análise de algoritmo? Porque o algoritmo nós não temos chance de nos manifestar previamente, de fazer argumentos, olha, houve um acidente, houve uma manifestação, eu cheguei atrasado por causa disso, daquilo. Ou será que o algoritmo deve ser utilizado somente como uma ferramenta para apontar uma possível decisão que poderá ou não ser convalidada por um ser humano? Essa é uma discussão profunda sobre a utilização de decisões automatizadas, sobre inteligência artificial. O Brasil está caminhando a todo vapor nessa discussão. Nós temos uma legislação que difere um pouquinho da legislação europeia sobre o tema, que é um pouco mais protetiva, mas não vamos entrar a fundo. Podemos, na hora das perguntas, não vamos entrar a fundo, só estou exemplificando como existem temas de tecnologia muito interessantes que tangenciam a proteção de dados pessoais. E, por fim, a desinformação. Estamos vivendo isso hoje. Vocês leem diariamente a preocupação do Tribunal Superior Eleitoral em evitar, em combater as fake news, né? Ou a divulgação, a disseminação de notícias falsas durante as eleições. E não é à toa, porque já está demonstrado, existem diversos estudos acadêmicos, inclusive, sobre isso, que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi eleito justamente com base nesses artifícios da divulgação de fake news. E a fake news ela é muito traiçoeira porque a notícia não é inteiramente falsa, ela é enviesada. Pega-se um fato que é verdadeiro, mas traz-se uma narrativa para esse fato de acordo com as suas características pessoais. Então, está aí o dado pessoal sendo utilizado, o profiling de cada um de nós, indivíduos, sendo utilizado. Então, poxa, se eu tenho, se eles descobrem, se enfim, quem está manipulando a plataforma e a distribuição da notícia falsa descobre que eu tenho filhos pequenos, por exemplo, ele pode direcionar um volume muito grande de notícias de atentados contra crianças, de maus tratos de crianças, criança sendo maltratada no poder público, nas escolas públicas, por aí vai, tentando me convencer que seria necessário, por exemplo, um governo mais rigoroso com relação ao policiamento, às armas, ao poder público, uma intervenção maior do poder público em favor das crianças. Assim como o oposto também é verdadeiro, né? Ou seja, então, as notícias elas são calibradas e direcionadas, se você é afogado em notícias, de acordo com o seu perfil, notícias totalmente tendenciosas, na esperança de mudar a sua opinião eleitoral, na esperança de manipular o seu voto. Exatamente isso que está em pauta hoje. Isso foi um dos fatores que ajudou a eleger o Donald Trump, isso que está em pauta hoje no TSE, por isso a preocupação tão grande dessas parcerias do TSE com plataformas digitais de distribuição de conteúdo para o combate às notícias falsas ou, melhor dizendo, tecnicamente, notícias enviesadas, né? Esse é um pano geral de usos abusivos que podem ser feitos de dados pessoais que motivam a preocupação do legislador. Preocupação essa que,
culminou com a aprovação de diversas leis ao redor do mundo. Então, o Brasil tem, desde 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei 13.709, mas o Brasil não está sozinho, ele está caminhando em conjunto com uma série de países que também revisaram ou aprovaram novas leis especificamente para a proteção de dados pessoais, especificamente para lidar com esse mundo de hiperconectividade que vivemos hoje, de hiperutilização dos nossos dados pessoais, como vimos ainda há pouco, às vezes para finalidades desconhecidas ou não desejadas. Neste mapa, em azul, nós vemos países que já têm leis avançadas, leis contemporâneas, como o Brasil, aptas a lidar com essa hiperconectividade, com essa nova realidade de utilização de dados pessoais. Talvez vocês estranhem os Estados Unidos ainda estarem pintados de amarelo, porque, na verdade, os Estados Unidos possuem uma lei, mas não é uma lei federal de proteção dos dados pessoais, possui apenas leis estaduais, e a proteção dos dados pessoais naquele país ainda é feita sob o enfoque do consumidor. Então, protege, sim, os dados pessoais, mas no âmbito de relações de consumo. Não existe a mesma lei protegendo de forma ampla os dados pessoais na sua utilização de dados pessoais por governos ou por outras entidades que não sejam em relações de consumo. Então, os Estados Unidos ainda têm que evoluir, embora as leis sejam boas e contemporâneas e aptas a lidar com as tecnologias atuais, ele ainda precisa expandir o escopo de proteção dos dados pessoais para uma legislação federal e para outras situações que não sejam exclusivamente de relação de consumo. Se os senhores se interessarem em saber, entender um pouco mais como os nossos dados pessoais são coletados, utilizados, o que isso pode impactar no dia a dia, recomendo esses 4 filmes, são grandes filmes, todos eles relativamente recentes, que tenho certeza será um grande final de semana, uma grande tarde de cinema para vocês, uma grande tarde de aprendizagem, porque nós precisamos, né, Milton, primeiro entender os fatos, primeiro entender quais são as demandas sociais que nós temos e individuais, para então lermos o que a lei diz, o que o legislador pretende alcançar com aquilo, e para ajudarmos a construir qual será a jurisprudência, qual será a doutrina em cima daquela legislação. Como? Falamos já sobre o problema, já falamos sobre os fatos. Como o legislador pretende, então, endereçar essa questão, essa matéria? Como o legislador criou regras para endereçar esses problemas? Será que conseguiu aqui? Ótimo. Algumas regras foram aprovadas pelo legislador e pela Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral ela tem por objetivo principal regular a coleta, a utilização e o armazenamento. Coleta daqueles todos os momentos, coleta pelo nosso smartwatch, pelo celular, a utilização desses dados pessoais e o armazenamento. Então, a lei vem dizer exatamente como se pode armazenar, quando se deve coletar, o que eu devo dizer para ser transparente com o consumidor ou com o indivíduo de uma forma geral. E é muito interessante porque essa lei ela é baseada exatamente para não se tornar uma lei obsoleta, ela é baseada naquilo que a gente chama de gerenciamento de riscos. Então, as empresas, de uma forma geral, ou as entidades públicas, elas têm a capacidade de fazer uma autoanálise sobre os seus processos que utilizam dados pessoais, eles enxergam aqueles princípios que estão na lei, aquelas regras que estão previstas na LGPD, e então aplicam esses princípios à sua realidade. Eu não preciso buscar o poder público para pedir uma autorização para coletar dados pessoais. Eu não preciso buscar o poder público para buscar uma certificação que me autorize a armazenar, fazer uma transferência internacional de dados. Não. E aí é que entramos nós, advogados, por isso que essa é que é a beleza desse ramo do direito de proteção de dados pessoais. Caberá a nós, enquanto consultores, especialistas, juristas, especialistas no direito de proteção de dados pessoais, no direito da privacidade, e analisar a situação da empresa e trazer soluções. Olha, a melhor forma de mitigar esse risco é utilizando, no caso das farmácias, utilizando um termo de consentimento em que eu venha a coletar do consumidor o consentimento dele para obter aquele desconto. Eu quero obter o desconto na boca do caixa da farmácia, mas será que eu estou sendo transparente? Como é que eu vou provar para as autoridades que eu estou sendo transparente nessa atividade? Então, entramos nós aqui nessa avaliação de riscos, dos riscos que o consumidor ou que os indivíduos sofrem com as atividades de tratamento de dados, e nós, então, seremos criativos para trazer essas soluções, para trazer a adequação
com a lei na forma que entendemos mais adequada. Então, o interessante da LGPD é isso, que ela exige, não só aqueles que se interessarem pela matéria, um conhecimento de tecnologia, porque para dar soluções para os nossos clientes, a gente precisa entender como o cliente funciona, a gente precisa entender como a tecnologia funciona, mas também preciso ter a sensibilidade, a criatividade de pensar fora da caixa e trazer soluções novas. E essa que é a beleza do direito à privacidade de quem milita na área. Nós temos uma total liberdade criativa de propor soluções tecnológicas ou jurídicas que venham a mitigar os riscos. Mas quais são essas regras? Vamos falar um pouquinho dessas regras. E quem previu a adoção desse sistema foi justamente esse senhor, que é o Peter Hustings, que ele é ex-supervisor de proteção de dados na Europa. Ele é que alertou o mundo para a necessidade de atualizar a legislação europeia e trazer uma legislação justamente com base nesse gerenciamento de riscos, empoderando as empresas, porque não é interesse da economia, de uma forma geral, que as empresas estejam engessadas nas suas atividades tecnológicas, empresariais, na utilização de dados pessoais. É interesse que elas ajam com proatividade. Imagina se cada um desses exemplos que o Milton bem trouxe, de Waze, de Google, se cada uma dessas empresas tivesse que pedir permissão, uma autorização, obter uma certificação antes de lançar aquele produto fantástico e revolucionário no mercado. Então, a legislação europeia foi alterada em 2016, na mesma linha que o Brasil adotou em 2018. Ao empoderar empresas para tomar suas decisões, para fazer a sua avaliação de riscos e adequar a lei à sua realidade tecnológica e também realidade econômica, naturalmente. Como que a lei faz isso? Através de alguns, agrupando de forma muito didática, de algumas obrigações que são jurídicas, algumas obrigações que são técnicas e algumas obrigações de governança. Na área jurídica, a gente pode falar, é necessário uma base legal, ou seja, eu preciso indicar na lei qual é a minha motivação legal para fazer um tratamento de dados. Eu tenho consentimento do consumidor? Eu tenho contrato com esse consumidor? Eu estou fazendo esse tratamento por conta de uma ordem legal? Eu estou fazendo esse tratamento para proteger a saúde do consumidor? Eu estou fazendo esse tratamento para proteger o crédito? Existem 10 opções no artigo 7º da LGPD que permitem a utilização de dados pessoais. E algumas dessas utilizações independem de consentimento. Consentimento é uma das 10 opções. Então, erra quem pensa que com a LGPD é necessário agora coletar consentimento para qualquer utilização das pessoas. Isso não é verdade. A lei também estabelece a obrigatoriedade de termos e divulgarmos, em prol da transparência, uma política de privacidade, explicando como que a empresa se porta em termos de coleta e utilização de dados pessoais, quais são os cuidados tecnológicos que ela toma, né? Prever termos de consentimento, quando a base legal for consentimento, prever regras específicas para se realizar transferência internacional de dados, demanda a revisão de contratos. Na área tecnológica, então, também existe uma interação muito grande do advogado, do profissional do direito, também com técnicos de informática, para a segurança da informação, para atender a necessidade e a obrigatoriedade da lei de se agir com segurança, tratar os dados com segurança, evitando incidentes, né? Para que se tenha uma resposta a incidentes, o controle de acesso, de retenção, uma política de retenção e exclusão de dados, tratar decisões automatizadas, já mencionamos, é uma grande polêmica de como as decisões automatizadas podem impactar na nossa vida. E também a lei exige que isso não seja uma fotografia, que isso seja um filme na vida da empresa. Um filme que irá determinar como ela irá tratar dados e estar sempre revisitando as suas atividades e melhorando as suas atividades, com essa atividade de governança, cuidando do direito dos titulares, gestão de fornecedores, elegendo um DPO, que chamamos de Data Protection Officer, ou encarregado de dados, que é a pessoa, um cargo novo dentro da empresa, uma pessoa que ficará responsável por todos esses assuntos de proteção de dados pessoais. Além de realizar treinamentos com funcionários e realizar a gestão do consentimento, caso algum indivíduo resolva revogar o consentimento outrora dado à empresa. Enfim, são apenas alguns exemplos, essa lista não é exaustiva, mas apenas alguns exemplos da matéria que toca ao advogado que milita na área. Algo que precisa ser endereçado em qualquer projeto de conformidade, no dia a dia, em qualquer projeto de governança, de proteção de dados pessoais em âmbito empresarial. E, evidentemente, essas atividades impactam a indústria mais simples
porque qualquer um lida com dados pessoais no cadastro de fornecedores, no cadastro dos seus clientes, com o e-mail marketing, com catraca de controle de atividades dos funcionários e também atividades extremamente contemporâneas em termos de tecnologia de ponta, como IoT, como enriquecimento de dados e algoritmos de recomendação e publicidade dirigida. A proteção aos dados pessoais está presente 24 horas da nossa vida e também em qualquer atividade empresarial, seja uma empresa minúscula, independente do tamanho, seja uma empresa minúscula, seja uma empresa altamente tecnológica, com milhares de funcionários. Mas, na prática, o que acontece se eu não cumprir a lei? Como bom brasileiro, vamos esperar para ver no que dá, né? Vamos esperar os problemas aparecerem. O que pode acontecer de problema, então? Bom, problemas são basicamente multas estabelecidas pela própria lei em até 50 milhões de reais, não é pouca coisa, dano à imagem da empresa. Imaginem que consumidor vai querer fazer negócio com uma rede de farmácias, por exemplo, que porventura seja condenada porque ela não respeita, ela não é transparente com o consumidor com relação à forma como eles utilizam dados pessoais, né? E até mesmo a lei prevê a possibilidade de suspensão das atividades. O que significa isso? Que pode vir uma ordem judicial ou da autoridade, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para que seja suspensa aquela atividade de tratamento de dados se elas estiverem em desconformidade com a lei. Essas são basicamente as penalidades. Isso já vem acontecendo na prática. Como é que são essas penalidades? Bom, existem alguns casos já de imposição de multas. Essa multa aqui especificamente foi imposta a uma rede de farmácias por conta do consentimento viciado, já que a transparência foi considerada não suficiente na boca do caixa, naquele exemplo que já mencionamos, né? Outros exemplos, compartilhamento de dados entre empresas do mesmo grupo. Então, está aqui um grande banco brasileiro sendo acusado de compartilhar informações dos seus clientes, ele sabe exatamente quem é aposentado e quem não é, com outra empresa do grupo. Para quê? Para a finalidade de oferta de crédito consignado. Então, seria uma utilização para uma segunda finalidade não autorizada pelo consumidor e não sem consentimento e sem sequer ciência ou transparência para com o consumidor. Outro exemplo, um hospital na Alemanha foi multado, vejam só, em 105 mil euros. Sabe por quê? Simplesmente porque o setor financeiro do hospital mandou a conta do hospital para a pessoa errada. Aquela coisa básica que acontece diariamente aqui no Brasil, né? Aquela confusão de manda para quem, manda para cá, manda para lá, o importante é cobrar e tal. Mas por conta dessa falha no endereçamento de uma cobrança, a autoridade nacional daquele país considerou, esse hospital está muito desorganizado, que absurdo, dados pessoais e a conta de hospital de um dos pacientes sendo endereçada a um outro paciente, isso é um absurdo, foi multado. Então vejam, são exemplos de situações administrativas que podem acontecer com qualquer empresa, principalmente no nosso país, e que foram consideradas violações à Lei Geral de Proteção de Dados dos seus respectivos países, mas aqui no Brasil não seria diferente. E nesse último exemplo de um hospital em Portugal, ele também foi multado, nesse caso em 400 mil euros, sabe por quê? Porque descobriu-se que eles tinham sim um bom controle de segurança da informação, um bom controle de acesso. Os funcionários só conseguiam acessar o sistema de informática do hospital mediante login e senha, então havia algum controle, mas, uma vez logado no sistema, um funcionário poderia obter informação de qualquer departamento. E por falta dessa divisão, dessa ausência de designação de responsabilidade, né, desse controle de acesso às informações, embora houvesse login e senha, o hospital foi multado. Por quê? Porque uma pessoa, um funcionário da recepção não precisa ter informações sobre o laudo médico de um paciente. Um funcionário da tesouraria não precisa ter esse tipo de informação. Então, por falta de um cuidado no controle de acesso, né, esse hospital foi multado por violação da proteção aos dados pessoais. São alguns exemplos práticos de multas do que acontece em caso de descumprimento da Lei Geral, da LGPD, no nosso caso aqui no Brasil. E entramos nós aqui, então, como advogados, profissionais do direito, para trabalhar e auxiliar
empresas a estarem em conformidade. Como? Fazendo um trabalho preventivo, e esse trabalho preventivo ele é jurídico e técnico ao mesmo tempo, porque, como vimos, existem algumas questões de segurança da informação, e conduzindo um projeto de conformidade. Já soube que a empresa júnior aqui de vocês conduz projetos de conformidade, em apoio de conformidade com a LGPD, em apoio a algumas empresas locais aqui de Santa Catarina. Então, quem tiver interesse no tema, mãos à massa, né? Ajuda é sempre bem-vinda, certo? Como é feito um projeto de conformidade? Primeira coisa, em termos metodológicos, é importantíssimo mapear os processos. É importantíssimo que se tenha conhecimento de todos os processos de tratamento de dados, todas as atividades que envolvem tratamento de dados dentro de uma empresa. É importante identificar todo o ciclo de vida de dados, né? Desde o momento que ele é coletado até o momento que ele é descartado pela empresa. Se é que ele é descartado, se é que existe uma política de descarte. Após esse mapeamento, essa auditoria de dados, é importante que seja feita a análise das bases legais, do que está em conformidade, o que não está em conformidade com a lei, para então, na terceira fase desse projeto, aplicar os ajustes recomendados pelo seu corpo jurídico como especialista em em proteção de dados pessoais. O mapeamento é feito como uma auditoria, como qualquer outra, fazendo entrevistas com funcionários que detêm conhecimento sobre todos os processos da empresa. Chega-se a um inventário de dados e um mapa de dados, que é muito semelhante a esse daí, uma planilha de Excel. Faz-se um relatório, uma análise jurídica sobre o que está certo, o que está errado com relação à LGPD, às regras da LGPD, para então se concluir com recomendações de adequação. Concluindo, pessoal, uma mensagem que eu gostaria que vocês levassem para casa hoje. Primeiro, que a LGPD é fundada no gerenciamento de riscos, né, nessa palavra accountability. A lei não traz regras fixas, você tem que fazer isso ou aquilo. A lei traz regras principiológicas. É por isso que nós, advogados, somos fundamentais na construção deste entendimento. Esse é um direito que nasceu há pouquíssimo tempo, a lei é de 2018. Né? Nós tínhamos antes algumas regras gerais, é claro, a Constituição Federal, que já previa uma proteção à privacidade de uma forma mais ampla, o Código Civil, que traz algumas proteções específicas, mas não uma regra geral e profunda sobre processos de tratamento de dados. É uma lei extremamente nova e nós aqui é que hoje podemos começar a ajudar a construir esse raciocínio de como essas regras serão interpretadas e implementadas na prática. Para áreas de atuação, existe uma área forte de prevenção e reação, de consultoria, então vocês podem trabalhar em escritórios, podem trabalhar junto com a empresa júnior, prestando essa consultoria de como se adequar e como reagir em caso de um incidente de segurança. E, claro, existe sempre o litígio, porque existem algumas ações judiciais sobre a matéria, né? Então é necessário, quem gostar de processo civil, é necessário também especialistas de processo civil que tenham afeição à proteção de dados pessoais para conseguir conduzir esses casos, e também na regulação, porque a regulação da ANPD começou a ser feita agora, né? A interpretação daqueles artigos da lei da LGPD começou a ser feita agora, e vocês podem, sem dúvida nenhuma, colaborar. A ANPD ela é extremamente aberta ao diálogo com a sociedade, ela sempre abre consulta pública para ouvir a nossa opinião sobre como uma matéria deve ser regulada, então não percam essas oportunidades. A proteção de dados pessoais é, então, uma grande oportunidade para vocês, para todos vocês, principalmente novos advogados ou estudantes de direito que se interessem pela matéria, porque não só é uma área nova, com um campo vasto para vocês explorarem, vocês têm grande chance de ser os grandes ícones. Aqui não existe um Pontes de Miranda, um catedrático. Todo mundo que estuda essa matéria há 3 anos, há 4 anos. Eu estudo há especificamente 5 anos, quando eu fiz o meu mestrado, e agora estou no doutorado, também sobre essa matéria. Então, os grandes especialistas estão começando a se formar agora, e vocês podem ser um deles. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, professor Milton. Muito obrigada, professor Felipe. É uma honra estar aqui com vocês, ouvir as pautas de vocês. Agradeço imensamente pela oportunidade e acredito que foi muito grandioso para mim, enquanto estudante de Direito, mas também como parte da Locus, uma empresa júnior que trabalha diretamente com propriedade intelectual
e com o LGPD. Eu saio daqui extremamente intrigada e positivamente desafiada para aprimorar e estender o trabalho que a gente faz na empresa e também os estudos e o alcance dos nossos estudos, né? Tanto melhorando o nosso projeto, a nossa solução de conformidade, tanto também os trabalhos e serviços que a gente presta com relação à propriedade intelectual. Um exemplo é que muitas vezes a gente lida com empreendedores que entendem que a propriedade intelectual, aquela invenção, que a patente é tudo que eles têm, né? Apesar de que a propriedade intelectual não é toda a estratégia do negócio, mas eles entendem assim, e lidando com eles a gente acaba caindo exatamente nos procedimentos do INPI, oposição, recursos, pedido de registro de patente, e para de pensar muitas vezes sobre raízes mais profundas da natureza da propriedade intelectual. Então, de verdade, muito obrigada. Passo a palavra para o João. Eu também gostaria de agradecer, então, pela oportunidade de estar aqui. E antes de abrir as perguntas para todos os presentes, eu gostaria de direcionar uma pergunta específica para o professor Felipe Fonteles. Então, nessa questão de ferramentas, né, de gerenciamento de riscos de empresas, o professor comentou ali, e inclusive tem no seu próprio livro, né, sobre o relatório de impacto. Então, é uma das ferramentas utilizadas, né, para o gerenciamento de riscos, e eu gostaria de saber como que a gente pode potencializar o uso dessa ferramenta, visto que as empresas elas possuem diversas áreas, né? Então, por exemplo, área comercial, área de marketing, área de RH, e são áreas que tratam muitas vezes dados diferentes e que podem ou não se conversarem, né, essas áreas. Então, eu gostaria de saber como que a gente pode justamente potencializar, fazer um bom relatório de impacto. A gente trata cada área individualmente, a gente faz a análise das áreas como realmente um conjunto da empresa. Então, como que eu posso melhorar isso para mitigar os riscos, né, e ficar o mais protegido possível? Perfeito. Excelente pergunta, extremamente prática, né, da vivência da área. Com relação às ferramentas, existem diversas ferramentas tecnológicas, diversos softwares desenvolvidos para apoiar o advogado nessa matéria. Tá? O mais conhecido deles, em nível internacional, mais utilizado, chama-se OneTrust, mas existem diversos outros, inclusive nacionais, que são bons e aptos a ajudar nesse gerenciamento. Mas software é caro, né? Software é caro de forma que não se justifica a contratação de um software se você não tem um volume colossal de dados, né? Então, justifica-se a utilização, o suporte de um software quando você faz um projeto de conformidade numa multinacional, numa empresa com uma capilaridade enorme no país inteiro, ou uma empresa que tem um volume de funcionários ou de clientes, ou que trate um volume, mesmo que seja uma empresa pequena, mas que trate um volume de dados pessoais de clientes muito grande, né? No caso de uma startup, que pode ser pequenininha, pode ter 3 funcionários, mas às vezes lida com milhões e milhões de dados de indivíduos, né? Mas a contratação do software não deve ser um empecilho, e isso a Autoridade Nacional bate muito nessa tecla, não deve ser um empecilho para a conformidade, né? Todo o processo de conformidade ele pode perfeitamente ser conduzido de maneira artesanal. É importante entendermos quais são as etapas, né, que é basicamente o que eu falei, de você conseguir identificar todos os processos de tratamento de dados, analisar todos os processos um a um, para fazer, então, recomendações com relação de adequação, se for o caso, né, se houver ajustes a serem feitos, para cada um desses processos. Tá? Então, não, a análise não é feita em conjunto, a análise é feita de forma individualizada, processo por processo. Claro que quando a gente fala de grandes empresas, eu fiz um processo de adequação numa multinacional de uma empresa de telefonia que eram mais de 1000 processos. Então, é difícil você conduzir uma adequação, uma análise de 1000 processos sem o apoio de um software. Mas a maioria, por experiência própria, a maioria das empresas tem menos de 100 processos. Tem ali 30 processos, 50 processos de tratamento de dados. Isso é plenamente possível você fazer numa planilha de Excel, assinado numa planilha de Excel. Não há necessidade de grandes tecnologias. Há necessidade de conhecimento, né, e dessa análise individualizada. Porque quando você pega pelo todo,
você vai deixar escapar alguma peculiaridade que pode ser justamente aquela peculiaridade que traz o risco para o processo, ou em que você possa interferir para mitigar aquele risco. Então, a análise tem que ser individualizada, sim. Obrigado, professor, pela resposta. E agora eu gostaria de abrir para todos os presentes, quem tem dúvidas, sintam-se à vontade aí. Boa tarde, meu nome é Isadora. Nós temos uma lei, né, que o objetivo dela é disciplinar e orientar como fazer uma boa lei. E também, além, né, do artigo 59 da Constituição Federal. Na opinião dos senhores, o legislador ele foi assertivo na redação da lei de LGPD? E caso os senhores discordem, quais seriam os tropeços? A LGPD, a LGPD foi aprovada em 2018 e ela é muito, muito, muito inspirada no GDPR, General Data Protection Regulation, que é a lei equivalente da Europa, tá? Que foi aprovada em 2016. Ela começou a ser estudada, a alteração em 2014, foi aprovada em 2016, portanto, alguns anos antes da nossa, poucos anos antes da nossa. Mas na Europa, essa lei de 2016 da Europa, ela nasce de uma primeira legislação da década de 70. Então, na década de 70, os europeus, na Alemanha especificamente, foi onde surgiu a primeira lei de proteção de dados, eles já começaram a regular a utilização que podia ou não ser feito com relação a dados pessoais. E desde então essa legislação veio evoluindo, né? Depois nós tivemos a aprovação da lei francesa, a lei na Noruega, em Portugal e por aí vai. Até que em 2005 houve a primeira lei em termos continentais para toda a Europa, né, harmonizando aquelas leis nacionais, e essa lei depois foi revista em 2016. Tá? Então, não é uma lei criada do dia para a noite, a europeia, né? Houve uma evolução na compreensão de como os dados poderiam ser coletados, até porque a realidade de 1970 é completamente diferente da de hoje. E isso foi evoluindo com o tempo. Tá? Tanto que, antigamente, no início da década, para algumas leis nacionais, era necessário você ter uma autorização do governo para que você fizesse uma transferência internacional de dados. Então, imagina, todo mundo que quisesse ter um servidor, um cloud, colocar os dados na cloud. Meu servidor de cloud fica onde? Fica nos Estados Unidos, fica na Índia, fica onde quer que seja. Preciso de uma autorização do governo para eu transferir dados para a cloud. Algo totalmente inviável, altamente impensável. Né? Por isso que em 81 já veio um tratado da OECD para dizer, olha, gente, o livre fluxo internacional de dados é favorável para a economia. Então, vamos revisar as nossas legislações nacionais para quebrar esse engessamento e favorecer esse livre fluxo internacional de dados, porque isso favorece a economia. Não significa acobertar o abuso. Nós temos também que criar mecanismos para combater o abuso, mas também não precisamos engessar ao máximo para depender de uma certificação ou de uma autorização governamental para que eu possa utilizar dados, fazer uma transferência, seja o que for. Então, é uma lei que vem evoluindo ao longo do tempo. A lei brasileira, existe alguma crítica pelo fato da lei brasileira ser uma cópia da lei europeia, mas, na minha opinião, a decisão foi acertada do legislador, porque a lei europeia, como eu disse, vem sendo nutrida e desenvolvida ao longo de décadas. E hoje eles têm o que eu considero de mais avançado em termos de mecanismo de regulação. Protegem naquilo que precisa ser protegido, mas ao mesmo tempo estabelece esse sistema de gerenciamento de risco, dando total autonomia às empresas para que elas façam uso dos dados, respeitando aquelas regras, mas façam uso dos dados de forma autônoma, sem precisar de autorização de ninguém. Então, na minha opinião, a opção do legislador foi acertada. Obrigado, professor. A gente pode fazer mais uma pergunta antes de encaminhar para o final? Eu queria fazer uma pergunta mais voltada para a questão das patentes mesmo. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação à patente de cultivares. Acho que, como vocês devem saber, a patente de cultivares é um sistema sui generis que está longe de ser uma questão, um debate unânime dentro da discussão sobre patentes.
Onde, por exemplo, nos Estados Unidos, se você for capaz de isolar o gene de uma planta, você já tem a possibilidade de conseguir algum tipo de proteção em cima daquilo. E aqui no Brasil, a gente já não reconhece a proteção genética, e a proteção dos cultivares ela é bem mais restrita. Nesse sentido, eu queria saber, na opinião de vocês, qual que é o futuro desse tipo de legislação que diz respeito à propriedade intelectual como um todo, se vocês acham que ele vai no sentido de cada vez abranger mais as possibilidades de proteger novos genes, proteger novas variações de plantas, proteger novas invenções como um todo também, ou se vocês acham que a gente está caminhando no sentido de simplificar mais esse sistema de proteções que hoje em dia é extremamente diverso. E, nesse sentido, considerando que o Brasil e todos os países signatários do Acordo TRIPS têm a obrigação de tratar da mesma forma patentes do exterior e patentes nacionais, e vendo o nosso cenário em que 80% mais ou menos das patentes que a gente concede são para empresas estrangeiras, se vocês entendem essa cláusula como uma cláusula abusiva, se isso entra na questão da concorrência desleal, tendo em vista que a gente já tem várias multinacionais gigantescas, é muito difícil desenvolver a nossa economia aqui dentro nesse sentido, ou se vocês acham que isso não é uma questão de concorrência desleal, e se não, quais que são os rumos que a gente tem que tomar para resolver essa disparidade, se a gente está caminhando nesse sentido. Obrigada. Desculpa, eu não gravei teu nome. Sofia. Sofia, excelente colocação, Sofia. Acho que quando a gente pensa, a gente teve uma decisão emblemática ali entre, acho que deve fazer uns 5 anos ou até mais, eu me perco no tempo, né, do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que teve um caso envolvendo os produtores, né, e o sindicato dos produtores de soja, e a Monsanto como autora pela violação de uma patente do Roundup Ready, que é um gene geneticamente modificado, e uma patente desse gene geneticamente modificado. Então, uma das coisas que é importante, o simples isolamento, ele não é patenteável, não porque é uma exclusão, mas porque ele não preenche requisitos de patenteabilidade. Agora, o processo de isolamento, eu tenho patente, desde que ele preencha requisito. Eu posso ter um processo A de isolamento do gene, posso ter um processo B. Se ele apresenta novidade, atividade inventiva e aplicação industrial e suficiência descritiva, ele vai ter uma patente concedida do processo, não do resultado do gene isolado. Eu não vejo uma questão de concorrência desleal, por exemplo, ou uma questão do país, do Brasil, dos países em desenvolvimento, em situação de desvantagem. O que eu vejo a desvantagem não é em propriedade intelectual, é no âmbito da negociação. Vamos pensar o seguinte, eu tento simplificar, mas para a gente ter sempre exemplos. Imagina o Brasil uma pequena empresa e outras potências, empresas maiores. O poder de barganha dessas empresas maiores sempre vai ser melhor do que o poder de barganha de pequenas empresas. E aí resta a opção da pequena empresa em contratar ou não contratar com a empresa grande. Normalmente a empresa grande terá certas condições que ela vai querer. Eu estou só simplificando para chegar no ponto. Quando houve a negociação do TRIPS, na rodada GATT, lá, final, pensando em 1994, da implementação, evidentemente havia um interesse dos titulares de direitos de propriedade intelectual. E eles queriam que esses, dentro do âmbito da negociação comercial, do tratado como um todo, o capítulo de propriedade intelectual, atendesse esses interesses mais protetivos, né? Historicamente, todo o país, não digo todo, né? Vamos tirar o Reino Unido dessa história,
mas boa parte dos países que iniciaram a sua vida na propriedade intelectual iniciaram como violadores, como copiadores. O Japão foi assim, criou a legislação de modelo de utilidade, então não sei quem lembra, quem é mais antigo, lembra que se eu reduzisse o tamanho, isso já era suficiente para ter uma patente sem dependência da patente original do tamanho maior. Eu estou sendo bem básico, né, para a gente entender. Então, no momento histórico X, era interessante copiar, da mesma forma que, e falo em momento histórico do país. E o país se movimentava, né, estrategicamente, cada país se movimentava nesse caminho. Se a gente for pensar hoje o Brasil, o que o Brasil quer ser? Né? Como é que o Brasil, e dentro dos limites constitucionais que a gente tem, né? Eu não vejo o TRIPS como um limitador das políticas brasileiras de propriedade intelectual. Eu vejo o TRIPS dando nortes hermenêuticos, porque ele tem cláusulas abertas. E essas cláusulas abertas, o que o TRIPS nos dá que é limitador? Eu não posso negar patente para áreas tecnológicas por discriminar a área A ou a área B. Isso acabou. Isso planificou. Então, ou o país é bom na área A e ele vai ganhar competitividade na área A, e na área B, C, D, E, ele vai pagar royalties porque ele não é bom, então os produtos que vão entrar vão gerar... Né? Tudo, para mim, está mais dentro de uma política internacional do que efetivamente a aplicação do direito. Dentro da aplicação do direito, nossa, a gente tem várias formas aqui dentro, e não falo só aqui no Brasil, de interpretação dos direitos de propriedade intelectual, que eu não preciso de solução legislativa integradora, que basta a hermenêutica. Exemplo, licenciamento compulsório por abuso de poder econômico, licenciamento compulsório por abuso de direito. Está lá na lei. Por que não usam? O sistema de licenciamento compulsório é muito complexo. Agora vem uma lei federal para mudar, para tornar ele um pouquinho mais procedimentalmente melhor. E assim a gente vai melhorando. Né? Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas eu penso que a gente tem bons mecanismos. Eu não vejo com tanta ojeriza assim, a legislação fora do âmbito negocial. Né? Obrigado pela resposta, professor Milton. E agora, infelizmente, a gente tem que encaminhar para o encerramento. Não, podemos fazer mais uma pergunta, então, desculpa. Boa noite. Eu vou ser bem breve. Meu nome é Victor Cecim. Parabéns por ambas as apresentações. Brevemente, considerando essa aculturação tardia sobre a proteção e privacidade de dados no Brasil, professor Felipe, você comentou uma questão muito interessante sobre operações de tratamento discriminatórias e, da mesma forma, nós enfrentamos algoritmos com inteligência artificial também discriminatórios. Um exemplo, empresas de seguro, empresas de plano de saúde que utilizam de inteligência artificial e dados pessoais sensíveis para tomarem decisões automatizadas. Considerando isso de forma bem breve, quais seriam essas novas soluções que o professor comentou? Se seria essa nova regulação da inteligência artificial que vem se encaminhando no cenário brasileiro, se seria uma ISO de inteligência artificial ou uma autorregulação regulada aqui no cenário brasileiro para enfrentar e tratar tanto dessas inteligências artificiais discriminatórias e desse cenário de insegurança da segurança da informação, em que um código-fonte que foi criado em benefício possa cair no malefício também. Muito boa sua pergunta. Essa é uma das grandes polêmicas hoje que nós enfrentamos, não só na área, numa interseção aqui da área de proteção de dados pessoais, com o estudo também de inteligência artificial. Não existe uma resposta objetiva, ainda é um assunto que está não só em debate no nosso Senado, mas em âmbito mundial, né? Como regular a inteligência artificial. Nós temos propostas de princípios que deveriam ser aplicados, né? Princípios somente na área de hermenêutica, deveriam ser aplicados na interpretação de casos que envolvam inteligência artificial, que porventura violem outras leis, como a Lei Geral de Proteção de Dados, como direitos civis, com base em outros diplomas e por aí vai.
Então, hoje ainda estamos trabalhando em regras principiológicas e não regras objetivas. No meu ponto de vista, eu gosto muito da autorregulação, porque ninguém melhor do que quem domina a tecnologia para apontar as falhas daquela tecnologia e possíveis instrumentos de controle, né? Mas a autorregulação regulada, né? Você também não pode deixar, né, a raposa tomando conta do galinheiro. Você precisa estabelecer parâmetros mínimos que devem ser observados nessa autorregulação para que ela funcione de forma a atender os anseios da sociedade, né? Porque quando a gente fala no estudo de algoritmos e na investigação de algoritmos que podem ter vieses discriminatórios, a solução é extremamente complexa e aí existe uma conexão direta entre a minha palestra e a palestra do Milton, que é a propriedade intelectual sobre o segredo do negócio e sobre o algoritmo, né? Então, mesmo que eu queira investigar a forma como um algoritmo funciona, né, como é que o algoritmo do Uber toma suas decisões sobre viagens, se ele teria um controle ou não sobre os motoristas, sobre a dinâmica e a diária dos motoristas, e isso poderia ser interpretado, então, como um controle de empregador, e aí o que poderia refletir no reconhecimento de vínculo empregatício. Então, vejam como uma simples construção de um método de fazer negócio de algoritmo pode ter implicações até mesmo na justiça do trabalho ou, evidentemente, sobre outros direitos, como você trouxe exemplos aí de dados sensíveis, né, de uma forma geral. Mas essa investigação de algoritmo, ela esbarra no segredo do negócio. Aliás, esse é exatamente o objeto da minha tese de doutorado. Como a gente pode estabelecer parâmetros para que o dono do algoritmo revele somente o que for necessário para que a autoridade esteja tranquila de que não existe nenhum viés discriminatório ou prejudicial para a sociedade de uma forma mais ampla, mas mesmo assim protegendo o segredo de negócio. Essa é uma fórmula que ainda não tem solução. Daqui a 2 anos que eu concluir meu doutorado, eu trago o livro aqui para vocês. Obrigado, professor Felipe, pela resposta. E agora, realmente, encaminhando para o encerramento, eu e a Aimee gostaríamos de agradecer em nome da Locus Iuris pelas palestras aqui dadas pelo professor Milton e pelo professor Felipe, e agradecer também ao Cachif pela oportunidade de estar aqui mediando essa conversa. E agora passo a palavra para vocês, professor Milton e professor Felipe, para fazerem as últimas considerações. Queria agradecer à Universidade Federal de Santa Catarina, a iniciativa desse grupo acadêmico, e dizer que é um prazer e uma honra estar aqui. Eu estava comentando antes de começar que são raras as vezes, deve ter sido a 5ª ou 6ª, que eu venho para Florianópolis sem minha prancha. Eu sou um gaúcho que sempre quis morar em Floripa, né? Sempre quis me mudar para cá. Agora tenho filhos, clientes, família, colégio, tudo lá, fui dissuadido, né? Mas posso dizer para vocês que eu sou fascinado por aqui. Tem um grande amigo que mora no Matadeiro, professor Luiz Otávio Pimentel, foi presidente do INPI, foi professor aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu não sei se ele já se aposentou, mas ele continua com algum vínculo com a universidade. Então, eu tenho um carinho, uma admiração enorme aqui pelo estado de Santa Catarina, e não podia ser de outra forma, senão a gente, há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, nós abrimos uma unidade em Brusque, em Santa Catarina, né? Não em Florianópolis, infelizmente, mas na querida Brusque. Então, o carinho é muito grande, queria agradecer muito aí a possibilidade de estar aqui com vocês, esses 2 jovens empreendedores aqui, que eu tenho certeza que serão muito bem-sucedidos, assim como todo o grupo de quem acredita que o direito é muito mais do que o direito, que o direito precisa da vivência, dos fatos, da interação, disso aqui,
que está ocorrendo presencialmente, sem descartar a tecnologia, mas a tecnologia em prol do ser humano e não o ser humano a serviço da tecnologia. Então, queria agradecer essa oportunidade, um prazer enorme estar ao lado do grande Felipe Fonteles. Então, uma honra muito grande estar aqui e ter na plateia nada menos do que o Dr. Hugo Leitão, né, o presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de Santa Catarina. Então, obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade e pelas perguntas também. Pessoal, não vou perder vocês por muito mais tempo. Quero declarar aqui também minha satisfação em dividir essa mesa com o meu colega Milton. O cara é um expoente da propriedade intelectual, referência da propriedade intelectual e da academia da propriedade intelectual na região sul aqui do país. Um grande amigo, parceiro, pai da Isis, pai dedicadíssimo, além de surfista, é claro. Mas eu gostaria de parabenizar todos vocês por estarem aqui até esse horário. Eu, enfim, graduei em Direito lá na UFRJ, fiz mestrado e doutorado agora na UERJ, e eu não percebo lá naquelas universidades um engajamento tão grande dos alunos em semanas acadêmicas. A UFRJ tem lá a sua semana acadêmica, a UERJ também, mas o programa foi, parabéns aqui aos organizadores, o programa está muito bem montado, e não é só o programa, a gente percebe aqui que realmente isso tem reflexo na participação de vocês. Fiquei muito bem impressionado com as perguntas de altíssimo nível que eu vi aqui nesta sessão e também na sessão anterior, o que demonstra que vocês não estão aqui cumprindo tabela para ganhar o crédito lá não seja qual for a matéria, não sei exatamente como é que funciona o sistema de crédito de vocês, mas é porque vocês realmente se interessam e saibam que isso é o que faz a diferença. E meus parabéns especial aqui para o pessoal da empresa Júnior, porque concordo com o Milton, já são grandes empreendedores desde cedo, e é isso que faz a diferença, pessoal. A concorrência lá fora, o mundo é muito competitivo. Não adianta deixar essas oportunidades passarem. Aproveitem que vocês são novos, que estão aqui numa universidade de ponta, com excelentes professores, com excelentes iniciativas como essa da empresa Júnior. Aproveitem para se engajar nisso, porque isso é o que vai dividir os grandes profissionais do futuro daqueles que, enfim, só vão estar fazendo número. Meus parabéns a todos.